Para não verem seus resultados corroídos pelos impactos da retração econômica, muitas empresas têm optado por reduzir despesas. O problema é quando os cortes são feitos sem planejamento. Tem essa tendência de olhar apenas o agora. Então, você olha o fluxo de caixa de 30 dias, 60 dias, 90 dias. E aí, quando você viu que teve um impacto de caixa muito grande com relação à sua rentabilidade, à sua margem de lucro, há aquele desespero. E a primeira coisa que você pensa é, vamos cortar. Vamos cortar o quê? O que é caro hoje no Brasil? É pessoas, literalmente pessoas são caras dentro da organização. Porque você tem não só os salários, você tem os impostos, então você dobra. Então, a primeira tendência é querer cortar gente com relação a isso. E muitas vezes, olhando só para pessoas, você vai cortar, às vezes, coisas erradas. Qualquer tipo de corte com relação a pessoas, ele impacta na empresa. Sempre vai impactar. Por quê? Primeiro porque você impacta a moral. Quem está ficando, fica com medo de quem, obviamente, está saindo, ele pode ser o próximo. Então, isso realmente é o empresário, o gestor, o diretor, ele tem que saber lidar um pouquinho com esse engajamento do time que fica. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que acaba acontecendo é que é normal você aumentar o volume de horas extras, por dois fatores. Primeiro porque as horas extras elas acabam aumentando, porque as pessoas que saíram têm que pegar um trabalho novo e acabam trabalhando mais para conseguir dar conta daquilo que estão fazendo, o que é óbvio, mas tem um outro fator também, o fator medo aumenta a hora extra. As pessoas elas ficam com medo de serem demitidas, então elas começam a trabalhar mais para se mostrarem úteis e dizer que sem elas o trabalho não existe. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes o diretor, o RH, o empresário, ele tira pessoas para cortar custos e quando ele vê ele está aumentando custos em outras pontas. E ele fala, o que eu fiz de errado? Será que eu deveria ter mantido mais pessoas? Então esse é outro impacto que ele tem que olhar bem e saber analisar. Né? Não é trabalhando mais que a gente gera mais resultados, mas muitas vezes as pessoas acreditam nisso pela questão do próprio medo. Não considerar a demanda de trabalho da empresa é o principal erro. Você tem que levar sempre em consideração o seguinte, qual que é o tempo, o esforço que eu tenho nessa equipe que gera aquele volume de trabalho que eu estou entregando para o meu cliente. Então, se você tem, por exemplo, um volume de trabalho de 100 horas dentro de uma semana, onde você sabe que esse é o volume de trabalho que você realmente entrega, então um profissional tem em média 40 horas por semana. Se você tiver com 2, você não entrega 100 horas, vai ter que fazer hora extra. Agora, se você tiver com 3, você provavelmente entrega e ainda tem uma folga. E você fala assim, mas eu tenho 4 hoje, que teoricamente deveria entregar 160 horas contra 100, então tem uma folga de 60. Aí é um momento que você pode avaliar para fazer um corte. Planejado, inteligente e mensurado. Não dá para fazer eu acho. Você tem que fazer cortes que não prejudiquem o que você está entregando no mercado. Se você vai fazer um corte simplesmente por cortar, muitas vezes você está tirando o teu diferencial competitivo e muitas vezes isso prejudica a tua operação. Outro ponto a ser considerado na hora de planejar um corte na folha de pagamento é o valor agregado que cada funcionário entrega para a empresa. Quais são os profissionais que não estão agregando valor dentro da operação? Porque hoje você tem um monte de esqueleto dentro de corporações. Então são aquelas pessoas que estão há muitos anos dentro da empresa, às vezes, ou a pessoa que entrou agora, e que ele trabalha 40 horas por semana, mas entrega 10 horas. Então assim, será que esse cara realmente precisa estar na corporação? Será que às vezes uma coisa que existe muito no nosso perfil brasileiro é o mimimi? Né? O empresário, o diretor é cheio de mimimi. Eu gosto desse, mantenho esse. Eu não gosto desse, demito esse. Então, assim, você tem que muitas vezes fazer o que você deve, ao invés do que você gosta. Porque fazendo o que você gosta, você está muitas vezes só criando gordura dentro da empresa, deixando profissionais ineficientes, incompetentes e muitas vezes prejudicando a tua operação lá na frente.